Eu passando aqui nessa trincheira de pedra, eu não poderia deixar de fazer um vídeo e contar uma história. Isso aqui é dentro das terras de meu pai. E quando houve a partilha, ficou para mim. Ficou a mesma área que ficou para mim. E essa pedra, ela tem uma história. Isso aqui é que nem uma casa. Pode ver que ela é igual um arrependo de casa. Eu acho que nunca deu uma chuva, nunca choveu ali debaixo. E papai tinha um medo medonho dessa pedra. Ele dizia: ô Nivaldo, é, uma pedra dessa, que aqui não tem cascavel, ele dizia, aqui não tem. E não tinha mesmo, não. E agora tem demais. Não tinha e agora tem demais. Pra você ver como é que é as coisas, tá vendo? Que aparece. Aí ele disse, olha, no Cariri, que nós somos origem da Paraíba, de Cabaceira, aí ele dizia, olha, naquela região lá é contaminado de cascavel. E um canto desse aqui é o canto certo para ela ficar uma semana aí enroscada num canto desse. Aí não venta, aí não chove, é um canto perigoso. Aí eu sempre fico me lembrando, toda vez que eu passo aqui eu me lembrando de papai, o que ele dizia isso aí. Isso aqui era um roçado para você ver. Como é que já tá a madeira, já tá desse jeito. Eu sempre digo, eu digo a meus filhos e sempre conversando com meus amigos, olha, o mato ele é cabelo da terra, a planta nativa é cabelo da terra. Você arranca, muitas vezes o cabo desmata no trator, queima, bota fogo, faz o que você quiser, mas quando chove ela sai. Fica uma raiz dentro do chão, ela brota e ela sai. Porque ela ficou para quê? Para a natureza. Ela não morre. Você pensa, você está enganado. Você broca, queima, arranca toco, desmata, planta o roçado. Quando você passa um ano sem plantar, quando é no outro ano, nasce. Nasce a maniçobra, uma planta, isso aqui é um pé de maniçobra. Isso aqui, tanto verde, é campeão em matar animal. Ela é toxica animal. Ela tanto verde. E murcha o bicho comer já era. Aqui é campeão dela. Mas vamos voltando para a história. Aqui era um roçado de meu pai, roçado de algodão, onde ele plantava milho, feijão e tudo. A agricultura de nós nordestinos, que acabou, o algodão, muita gente ainda planta milho e feijão, a gente ainda tem a tradição de plantar. Pouco, só para o consumo do gasto da gente. Não planta para vender porque não compensa. Aqui na região, né? Aqui na região. Eu estou falando da minha região, porque a gente não acha mais um trabalhador que trabalha, as coisas ficam difíceis de você lutar com roçado. Não está compensando muito. A agricultura pequena não compensa, só para o grande, e lá para o sul, que trabalha com maquinário, com trator, planta muito, hectares e hectares. A gente aqui quando planta um hectare já é um sacrifício medonho, e quando lucra, o preço é lá embaixo, não compensa nem vender. Mas vamos voltar para trás para o mesmo assunto. Aí meu pai lavrava milho e feijão nessa área de terra aqui e algodão. Aí quantas, muitas e muitas vezes, isso foi muitas vezes. Eu estar trabalhando mais ele, eu sou o filho mais velho dele. Aí dizendo, agora tá preparado para chover, mas nós vamos lá pro roçado do Pedregal lá. Que é esse roçado aqui, dessa serroteira aqui. Nós vamos para lá, nós vamos limpar lá uns matos, limpar, roçar algodão. E muitas vezes vinha chuva e parava mais ele aqui debaixo. Ele fumador, eu não fumava na presença, nunca fumei na presença de papai, que eu tinha vergonha de fumar. Eu fumei. Eu fumei, tem uns 40 anos que eu deixei de fumar. Eu era muito fumador, até demais, era igual uma caipora, como se diz, para fumar. Mas aí desci, mas eu não fumava na presença de papai, não. Sempre eu respeitei meu pai. Eu nem fumava na presença dele, nem bebia cachaça. De jeito nenhum. Eu podia até, minhas aventuras lá, minhas farras, eu beber minha cachaça, eu fumar meu cigarro, mas na presença do meu pai, não. De jamais. Isso aí eu respeitava ele. Levantar e dar a benção a ele, para ir dormir, e bem cedo quando eu me levantava, era essencial. Eu duvidava eu não fazer isso e criei meus filhos do mesmo jeito. Comigo é do mesmo jeito. Mas parei muita chuva com ele aqui debaixo dessas pedras aqui. Aí, quando eu passo aqui, eu me lembro. Eu digo, tá vendo quem já foi? Papai, tantas vezes que ele ficou aqui, mas eu aqui, contando as histórias da vida, nós sentados, passando sereno de chuva, e nós conversando e ele explicando como é que era a vida, o passado para trás. Por isso que parece que eu tenho um livro na cabeça, enfiado dentro da minha cabeça, para resgatar passado, que eu gosto de contar a história do passado. Uma pessoa de idade contou uma história a mim de um passado que aconteceu. Uma história que aconteceu comigo, eu menino, criança. Rapaz, eu decorei tudinho, eu sei contar a história. E não conto com mentira não, eu conto certa história real, como é que foi.
Vendo aí a cadela tá medonha latindo. Isso é uma pitbull que anda mais eu aí. Aí ela fica latindo com uma lagartixa com besteira, mesma bestalhadinha. Mas fica latindo pra ali. Aí eu digo assim, quantas Quantas pessoas, né, que seus pais vão embora, mas fica um passado, fica uma história, um canto que você teve com ele, num açude, numa fazenda de uma seca, numa limpada de um roçado, numa planta de capim, um conselho que ele lhe deu pro bom, pro bem, que o pai, quando ele é um bom pai, que sabe criar sua família, ele não dá conselho pro mal de jeito nenhum. Eu sempre digo nos meus vídeos, a casa do pai é a escola de filho, certo? Se o pai ficar bebendo cachaça, botando os filhos, dando muita liberdade aos filhos, aí os filhos ficam fazendo coisas que não dá certo. Os filhos têm que ser, os pais saber conversar com os filhos, ser amigo, pai e filho ser amigo, que é para você criar sua família, querendo bem a você. Você tem que ser um bom pai, que vai chegar uma hora que você precisa do seu filho. Vai chegar uma hora que você não pode. E se você for um pai ruim, o que é que vai acontecer? O seu próprio filho vai dizer, mas rapaz, também aquilo não valia nada. O filho diz isso. Agora, se você for um pai bom, ele fica na cabeça dele. Ô, rapaz, eu tenho que ajeitar papai. Tão bom que papai foi para nós. Papai fazia as coisas para nós, não media distância. Trabalhou para botar nós num bom caminho. Para que nós fazer uma coisa errada? Quer dizer, eles vão saber que eu fui um bom pai, eles vão me querer bem na velhice, vão cuidar de mim, de papai, de mamãe. Eles vão aprender a cuidar dos filhos dele do jeito que eu cuidei deles. Isso aí é um legado. Eu acho que o maior legado que o pai pode deixar para um filho é educar ele e ser amigo. Pai e filho, ser amigo um do outro. Para não ter, nunca ter desavença, não ter confusão entre pai e filho, tudo ser resolvido da maneira possível. Se o pai puder ajudar, ajude. Se ele puder ajudar o pai, ele ajude, um ajudando o outro. O que tiver com condição tem que ajudar o outro. Meu pai era desse jeito. Papai criou nós assim. E nós somos 8 irmãos. 8 irmãos. Do casamento de papai só é eu. Papai casou 2 vezes. Eu sou da primeira família. Mas tem os outros meus irmãos, que eu respeito tudinho, nós somos tudo unidos. Nós trabalhamos para servir uns aos outros, nós não brigamos, nós não arenga, nós servamos um ao outro, cada um tem seu pedaço de terra, cada um sobrevive do jeito, da maneira que Deus quer, que dá certo. Nós somos tudo pobrezinho, todos somos pobres, mas somos honestos, somos trabalhadores, meus irmãos, as minhas irmãs, a gente vive um para o outro. Quando um está sentindo uma dor, o outro sente também. A pessoa está passando por aquela dificuldade, que a gente é pobre, tem hora que passa por dificuldade. Para nós, o pobre, ele sendo um pobre honesto um com os outros, e principalmente os irmãos, a família unida, não tem nada difícil, não. Porque quando a coisa está difícil, um chega, consola o outro. Não, vamos fazer isso assim, assim, assim. E você, o tempo vai passando e Deus vai ajudando. Agora você não pode, por nada, nada, você está brigando, você está com confusão, você desrespeitar um ou outro. Eu tenho, graças a Deus, sou o filho mais velho de papai, sou do primeiro casamento do meu pai, que eu fiquei sem mãe. Eu já disse aí, uma foi a minha vida, que eu fiquei sem mãe com 1 ano e 6 meses, mas papai casou de novo e veio outra família e eu me dou com os outros meus irmãos. Para mim, para mim, eles são irmãos meus de pai e mãe, do mesmo jeito que eu sou do meu pai e da minha mãe. Para mim, não tem esse negócio. Eu não acho diferença entre os meus irmãos e minhas irmãs. E aí, é uma história que eu contei.